Boa tarde, comunidade querida do 247. Eu sou Denise Assis, colunista e comentarista aqui no 247. Hoje estamos recebendo o historiador estadunidense James Green, que é um professor emérito de História do Brasil e viveu muitos anos no Brasil, agora está radicado em Nova York. E ele escreveu vários livros sobre a nossa história recente, é também um militante da causa LGBTQIA+, e recentemente ele tem se dedicado a fazer análise sobre o governo dos Estados Unidos. É por isso que nós estamos trazendo nessa semana o James, quando está tudo em suspenso. Boa tarde, James. Tudo bem com você? Tudo jóia, Denise. Tudo maravilhoso. Que bom você estar aqui nesse momento. Nós precisamos de ouvir alguma voz de lá, né? Porque por aqui existe toda uma tensão em torno dessa questão de tarifas. Então, tem muita coisa para a gente contar sobre a realidade americana nesse momento. Estamos vários meses para a campanha eleitoral. Desculpa, tão frio aqui em São Paulo. E nós estamos envolvidos lá nos Estados Unidos em várias atividades, em certo sentido, para evitar a intervenção do governo americano, do governo de Trump, nas eleições brasileiras. Certo. Então, não sei exatamente como você quer que eu comece a falar, mas podemos conversar sobre isso ou outros assuntos. Eu estava exatamente encaminhando a primeira pergunta nesse sentido, que nós sabemos, hoje é terça-feira, 14/7. Nós estamos gravando esse programa que vai ao ar no domingo, às 12 horas. Então, nós ainda não temos, e quando o programa for ao ar, o Trump já terá alguma decisão em torno das tarifas para o Brasil. Mas eu acho que a gente pode, por exemplo, começar já abordando essa questão no sentido de que está se tornando uma prática dos Estados Unidos adotar sanções e esse tipo de atitude com relação aos países que ele quer golpear. Essa é uma nova feição de golpe promovido pelos Estados Unidos? Ele faz parte de um plano muito mais geral, mas é importante parte do plano, ou seja, enfraquecer o governo atual, causando essas taxas que vão aumentar os preços de importação e exportação, criando mais inflação, criando um problema de venda de produtos brasileiros aos Estados Unidos. Mas é parte de uma ofensiva muito mais ampla do que apenas as tarifas. O Trump já declarou claramente que ele apoia o Flávio Bolsonaro e a próxima meta dele é o Brasil. Só que ele tem um problema. Ele tem um problema no Irã, que acabou de estourar de novo, e ele está com uma política maluca, em vários sentidos, e isso vai aumentar de novo, não somente o preço da gasolina nos Estados Unidos, que vai contra os seus interesses eleitoreiros, mas também no Brasil. Então, indiretamente, a guerra vai afetar a economia brasileira e isso vai criar mais problemas econômicos neste país, ou no Brasil. Sim. Ele teve uma política com relação ao Irã de idas e vindas. Abria, fechava, atacava, fazia acordo, e agora ele rasgou de vez o acordo de 14 itens que ele estabeleceu com o Irã. E, após rasgar esse acordo, ele atacou e tomou conta do Estreito de Hormuz, onde ele vai funcionar como uma espécie de chefe da catraca. Né? É a fantasia dele, na verdade. Porque o que é interessante, que antes da guerra, os Estreitos de Hormuz estavam abertos para tráfico, para comércio internacional sem limitações. Uhum. As pessoas que conhecem a realidade do Oriente Médio sabiam que um dos resultados de uma guerra contra o Irã
teria a possibilidade de eles fecharam os estreitos, e, na verdade, eles fizeram isso. E o argumento do Departamento de Estado, do governo Trump, era que esse tem que ser aberto para comércio internacional, sem nenhuma taxa de trânsito, porque é uma parte da lei internacional que essas águas são internacionais, então não pode cobrar. Porém, ele acabou de anunciar que ele vai cobrar 20% ou 20%. personagem para as pessoas, os barcos transitam esse lugar. Agora, para ele implementar isso, implica uma infraestrutura bélica enorme que ele não tem condições de implementar. Então, mais uma vez, um cara maluca, infelizmente, na Casa Branca, inventando políticas e mudando de opinião de um dia para o outro, Sim. e criando uma precedente agora horrível, porque agora o Irã pode dizer, bom, se os Estados Unidos podem cobrar, nós também podemos cobrar. Então, ele já estabeleceu com esse presidente uma nova realidade nessa área do mundo. E ele faz essas coisas sem pensar, ele não tem em volta dele assessores que têm coragem de enfrentá-lo e questioná-lo, então ele faz o que passa pela cabeça às 3 horas da manhã, quando ele não consegue dormir. Isso é o problema, e o perigo para o mundo inteiro, tudo que ele está fazendo. Ontem, ao discursar, o Lula apontou isso, que essa tarifa dele de 20% recai aqui no prato do brasileiro, até para comer feijão. Tudo está interligado a esse comércio internacional, né? Agora, o Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, disse que, desde já, ele está fazendo tudo isso, essas manobras, para que isso reflita na opinião dos estadunidenses com relação às eleições de meio de mandato. E ele o Levitsky, já classificou essa eleição como eleição injusta. Você concorda com ele? E o que vai acontecer? Essa manobra tem a ver com as eleições? Na verdade, é uma manobra, a manobra dele na guerra no Irã vai contra os interesses dele. É uma loucura nesse sentido. Porque uma das duas preocupações que as pessoas têm nos Estados Unidos é contra a alta custo da vida, contra a inflação, contra a carestia e contra guerra sem fim. Sim. Então, ele está fazendo essa guerra sem fim, que vai causar inflação e vai prejudicá-lo nas eleições em novembro. Para as pessoas entenderem muito bem, toda a Câmara de Deputados, que tem um mandato de 2 em 2 anos, vai ser reeleito agora. E 1/3 dos membros do Senado. Nesse momento, os democratas, os republicanos dominam a Câmara por 3 votos, e com a morte de anteontem de Lindsey Graham, o Senado por 2 votos. Então, é muito apertado. Então, qualquer mudança eleitoral pode cambiar as relações de poder entre os democratas e os republicanos, tanto quanto na Câmara quanto o Senado. E nesse momento, quer dizer, historicamente, o partido na oposição, durante o mandato de um presidente do outro partido, nas eleições entre os mandatos, em geral, perdem apoio. É um certo repúdio à política atual, as pessoas votaram, estão questionando o seu voto. Então, Trump, sabendo a possibilidade de uma vitória democrata, começou a manipular o desenho dos distritos onde os deputados concorrem para ser eleito entre republicano e democrata, redesenhando os distritos, primeiro em Texas e depois em outros estados, para favorecer os republicanos, porque eles tiraram pessoas que têm a tendência de votar democrata de um distrito e colocá-los em vários outros distritos para diminuir a sua influência nas eleições. Então, nesse sentido, ele conseguiu uma certa vantagem, mas, de qualquer jeito, todas as pesquisas indicam que os democratas vão ganhar a Câmara por 5 votos, 10 votos, não sabemos, mas vai ter uma vitória. E no Senado está muito apertado nesse momento. Não se sabe se vão poder mudar a relação de forças no Senado. Mas se há uma avalanche, é bem possível que ganhem, e vai ser muito significativo essa possibilidade.
Você citou a morte, né, desse republicano. Você poderia, por favor, falar um pouco de qual era a função dele, o papel dele nessa articulação? Então, Lindsey Graham é um senador da Carolina do Sul, que foi advogado, servia nas Forças Armadas, fez uma campanha, uma carreira política em Carolina do Sul, que é um estado do Sul, racista, a maioria branca, uma minoria bastante grande de pessoas afrodescendentes, descendentes das pessoas escravizadas. Então, ele fazia parte de um setor conservador do Partido Republicano, mas vamos dizer tradicional, no sentido que mantiveram valores sobre o Estado Estado de Direito, certas proteções, equilíbrio entre a Câmara, o Senado, o poder executivo, o poder judiciário. E ele foi muito aliado a um cara que foi candidato a presidente pelo Partido Republicano, Jim McCain, que foi uma pessoa que foi piloto durante a guerra no Vietnã, foi preso, foi torturado, ficou vários anos lá. E quando ele foi candidato em 16 para a presidência, o próprio Donald Trump o chamou de covarde e perdedor porque ele foi preso. Então, foi uma coisa chocante. Esse foi o primeiro momento que eu percebi que Donald Trump estava uma pessoa muito perigosa. Porque, em vez de defender Jim McCain, que era uma tradição patriótica, herói de guerra, silêncio, não falaram nada, poucas pessoas defenderam. Lindsey Graham foi uma das pessoas que o defendeu. E ele considerava o Donald Trump, naquela época, uma pessoa horrível, falava mal dele, criticava ele foi bastante criticado, ele foi também candidato por um tempo. Depois, quando o Trump foi eleito, ele mudou de opinião e apoiou Trump, e depois da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 22, de 23, não, peraí, 21, estou confundindo com o Brasil, com 21, ele também falou, chega, basta, essa pessoa não serve mais, ele tem que sair do governo, ele está causando essa invasão, essa violência. E logo depois ele mudou de opinião de novo e se virou aliado de Donald Trump quando Donald Trump foi reeleito o ano passado, 24, ou 2 anos atrás. Então, é uma pessoa sem princípio nenhuma, porém é uma pessoa que representava, vamos dizer, a tendência mais bélica do Partido Republicano. Ele apoiava Bibi Netanyahu em Israel e foi um ponte entre Bibi Netanyahu em Israel e Donald Trump, sendo uma correia de transmissão entre os dois. E, nesse sentido, é um golpe muito forte contra Bibi Netanyahu, porque Bibi Netanyahu vai enfrentar as eleições de 27 de outubro. As pesquisas indicam que ele vai perder. Ele foi parte dessa guerra contra o Irã. Ele mantém a guerra contra Hezbollah em Líbano. Então, enfraqueceu bastante tanto a força do Trump quanto a força da Bibi Netanyahu com a sua morte. E também perde um voto no Senado, porém o governador tem direito de indicar outra pessoa que vai assumir em seguida, em agosto, temporariamente, e vai ter eleições internas dos partidos e candidatos novos para as eleições para substituí-lo, porque ele ainda tinha anos no seu mandato. Donald Trump não gosta de perdedor. Você acredita que ele vai soltar a mão do Netanyahu agora? Porque ele já vai apoiar. Não, ele vai apoiar. Ele vai apoiar como ele está apoiando Flávio Bolsonaro aqui, como ele apoiou todos os candidatos da extrema-direita na América Latina, da Colômbia, de Equador, de Peru, de Argentina. O próprio Milei, que ele apoiou, oferecendo 20 bilhões de dólares de emprestado para resolver a economia brasileira, caso as pessoas votaram contra os peronistas. Não, ele tem muito claro. E os assessores em volta dele, especialmente o chanceler, o secretário de Estado, Marco Rubio, cubano-americano, tem um plano muito claro para a América Latina. Eles querem consolidar a extrema-direita em todos os países
e atacar Cuba, Nicarágua, e, bom, já fizeram a intervenção em Venezuela. Então, é uma política, tanto de Trump quanto do Marco Rubio, para ver Cuba cair, para deter Brasil, e depois eles vão atacar México. Isso é claramente o plano deles, eles não escondem isso. Só que tem um problema. A guerra no Irã está criando um mal-estar nos Estados Unidos, porque 60%, 70% das pessoas estão contra a guerra, então vai ser muito mais difícil fazer as suas intenções em Cuba. Eles também acharam, depois da Venezuela, seria fácil. Por isso também fizeram essas loucuras no Irã, porque achava, bom, podemos entrar, acabar com o governo, colocar outro governo, e assim vai ser solucionado o problema. E não é bem assim no Irã, e não vai ser assim em Cuba. Ele achou que poderia fazer como fez na Venezuela, né? Exatamente. Tira a cabeça, o resto cai, né? Não, inclusive no caso da Venezuela, como eles entenderam que se eles derrubaram todo o governo, seria uma guerra civil, um conflito muito grande, mantiveram a vice-presidente da Maduro. Então, é uma loucura isso, nesse sentido. Que ela também está ameaçada de ser processado pelas alegações de tráfico de drogas internacionais, caso ela não segue a linha dos Estados Unidos. A Venezuela passou por um terremoto brutal, que já tem quase 5.000 mortos, e nós não vimos a mobilização de Trump com relação à Venezuela. Isso deixa claro que ali o interesse dele é apenas no petróleo. Exatamente. Petróleo petróleo, a explicação econômica é muito importante, mas tem outras explicações subjetivas. A necessidade de autoafirmação, dizendo que ele tem conquistado países chamados inimigos. Então, para ele, acumulando vitórias nesse sentido é muito importante, porque, como você falou, ele não gosta de perder, ele quer sempre indicar que ele é um grande... É aquela farsa quando ele não ganhou o prêmio Nobel. A oposição à Venezuela entregou para ele o prêmio que ela tinha recebido, e depois ele largou ela, nem achou ela, não deixou ela voltar para a Venezuela. Proibiu ela de entrar na Venezuela. Sim, claro. E depois a FIFA, com muito medo, quer dizer, tem outras razões, mas um elemento da FIFA, muito medo que Trump podia causar problemas com o Copa Mundial, não deixando as pessoas de entrar. Então, eles deram esse prêmio de paz da FIFA que inventaram para essa cara. Ele tem uma ego tão frágil que com isso está satisfeito. Parece esses meninos, os meninos do colégio, que não jogam muito bem futebol, mas ganham um prêmio, todo mundo ganha um prêmio, então fica orgulhoso que eles também ganharam, quando ele realmente não merecia nada. Então, essa questão. E é parte da loucura dessa presidente. Eu não posso explicar. Eu acompanho a realidade brasileira há anos e fui muito envolvido nas mobilizações de defesa da democracia no Brasil durante o processo do governo Bolsonaro e nas eleições de 22. Comparando, eu não gosto de fazer comparações, mas Trump é 10.000 vezes pior, não somente em todos os sentidos, mas também porque ele tem um poder internacional muito forte. Então, as posições deles afetam o mundo. O Bolsonaro afetava a realidade brasileira, e mataram 600 mil pessoas com Covid, mas não é o impacto que Trump tem mundialmente. Esse é o grande tragédia e o perigo. Você explicou muito bem essa organização do Marco Rubio de fazer com que todos os governos da América Latina se transformem em governos de ultradireita. O Brasil, inclusive, né, porque faz muita ameaça aos Estados Unidos o fato de o Brasil ter um governo de centro-esquerda e que pode atrapalhar os planos dele com Cuba, né? O Brasil acaba de enviar para Cuba um grande volume de ajuda humanitária, quer dizer, ele não quer ver esse tipo de movimento. Então, só em torno de um bloco bem sólido, eles conseguem avançar para México e Cuba, não é isso? É isso, e também, além disso, tem outros elementos, porque são vários fatores ao mesmo tempo. Essa megalomania do Donald Trump, o fato que ele viu o mapa e viu Groenlândia enorme e pensou, bom, vamos assim ocupar a Groenlândia, faz parte de uma maneira de voltar a um tipo de imperialismo
norte-americano do começo do século XX, quando os outros países, quando os países europeus estavam ocupando a Ásia e a África, e os Estados Unidos tinham a tradição de achar que eles tinham direito de dominar a América Latina, de avançar sobre Cuba, apropriar Puerto Rico, e tomar as ilhas de Havaí, ocupar Filipinas. Ou seja, era uma expansão um pouco tardia, porque foi o poder imperialista mundial que chegava depois dos outros impérios dominando o mundo, e ele quer voltar para esse tipo de dominação. E ele quer usar esses governos da extrema-direita que se mobilizam, são eleitos pela questão de segurança nacional, segurança, problemas de crime, problemas de escassez dos governos da esquerda ou do centro-esquerda. Mas ele quer esse poder para poder implementar também essa dominação descarada da América Latina. Essa é outra questão. James, eu preciso dizer que você está muito bonito nessa composição aí desse cenário, ficou maravilhoso. Obrigado. A sua blusa está combinando com esse fundo, tão espetáculo, tão quadro. Então, para continuar aqui, nós tivemos aquela audiência pública em que Flávio Bolsonaro foi lá fazer aquele papelão, né? Logo depois de ter recebido do Rubio uma felicitação por expor o Brasil, caso ele ganhasse a eleição, a uma transição americana, né, estadunidense. Como é que a gente muda esse cenário, hein, James? Eu não tenho poder sobre esse cenário, no sentido de a mudança vai ser o eleitor brasileiro. Como eu não moro no Brasil, e quando chego no Brasil, eu estou em São Paulo nesse momento, eu vivo na bolha da esquerda. Assim, com quem eu falo são pessoas que compartilham comigo certos valores. Então, a única maneira que eu tenho para dialogar com alguém que não seja meus amigos e minhas amigas é com o motorista Uber, porque eu uso muito Uber. Então, eu comecei isso, na verdade, em 2001, quando eu perguntava aos motoristas de táxi quais seriam os resultados das eleições. E quando comecei a ouvir entre motoristas de táxi de São Paulo, que tinha não quase estavam acabando, mas tinha uma tradição muito grande de ser muito conservadores, malufistas e tal, me chama muita atenção quando eles disseram, bom, agora está na hora para Lula, vamos ver se Lula consegue consertar as coisas. E eu voltei para os Estados Unidos, avisei todo mundo, ninguém acreditava, assim, não, Lula vai ganhar as eleições. Se os motoristas de táxi estão dispostos ou votar em Lula ou votar, anular seu voto, é porque mudou a situação. E eu tentei, em 22, quando estava aqui, conversar com os motoristas de Uber. E foi um desastre, porque eles estavam consolidados, com uma posição muito forte, não era diálogo, acabei ouvindo eles como um antropólogo, entendendo a lógica dos seus argumentos e tal. E comecei de novo este ano, sem debater, porque não adianta. Não. E eu estou vendo uma mudança. É uma coisa muito interessante isso, que não tinha ouvido antes. Por exemplo, ontem eu entrei numa Uber e falei, tudo bem, eu sou americano, não entendo a situação brasileira. Os caras nunca pensam, como esse cara fala fluentemente português e não entende a situação brasileira? Mas eles não perguntam, quem vai ser a próxima presidente? O cara começou a fazer, eu voto em Bolsonaro e Bolsa Família, todo o discurso da extrema-direita. Não estou perguntando em quem o senhor vai votar. Quero saber o que o senhor acha que vai ser os resultados, porque realmente eu quero sentir isso. Ele seguiu a sua linha, eu falei, bem, vamos fazer outra pergunta. O senhor estava torcendo para o Brasil na Copa? Claro. O senhor sabia que o Brasil não ia ganhar? Claro que sabia. Mas então, por que o senhor torceu? Não, tinha que torcer para ele. Ele falou, perfeito. Então, você respondeu a sua resposta. Você é bolsonarista, você vai torcer para o seu time, você quer que eles ganhem, mas sabe muito bem que não vai ganhar. Ele ficou silencioso. Ele sabia. Ele não queria falar isso. Então, a única resposta era discurso bolsonarista. Então, mais 2 pessoas me disseram, não, nunca voto Lula, não vou votar Lula, não gosto de Lula. Votei em Jair Bolsonaro, mas eu não vou votar no filho dele. Não gosto dele, eu vou anular meu voto. Não vou votar. Eu já tenho 65 anos, não preciso votar.
Então, isso me chamou muita atenção. Eu acho que os conflitos dentro do PL, entre Michele, entre Flávio, com Flávio e com Eduardo, com outras pessoas do PL, está criando uma mal-estar entre as pessoas que não vão votar em Lula, mas vão anular seu voto, vão votar em nulo ou não vão votar, vão votar em branco. Acho que vai ser um alto índice de abstenção. Eu não posso dizer ser alto, não. Isso, pesquisa é altamente não científica. Não vou dizer isso, não tem nem base, mas eu estou notando uma coisa que não, essa brecha, não, eu não vi essa brecha em 22. Era polarização, sabemos que Lula ganhou por 1,6%, foi muito apertado. Se tivesse tido mais uma semana da campanha eleitoral, quem sabe qual teria sido os resultados, especialmente da maneira que Bolsonaro manipulou a Polícia Rodoviária Federal para bloquear votos, etc. e tal. Mas eu acho que a situação é diferente. E o PL está em crise, o Flávio está fazendo uma campanha fraca nesse momento, e, claro, falta tempo, pode mudar totalmente. E eu que ensino a história do Brasil durante 30 anos, sabe? Eu sei muito bem que o Brasil, coisas são muito dinâmicas, qualquer coisa pode acontecer, como a facada mudou a dinâmica nas eleições enquanto o Bolsonaro ganhou. Então, isso, não sei o que pode acontecer, só que estou sentindo uma coisa nova que me chama muita atenção. Houve um programa do presidente Lula para beneficiar os motoristas de Uber, reduzindo impostos sobre a compra de veículo e facilitando prestações e tudo isso. Você acha que pode também beneficiar na medida em que eles sentirem que foram beneficiados? Então, tem um setor da população que não se interessa em política, decide na última hora. Dizem em várias pesquisas que eles tendem a votar para quem eles acham que vai ganhar, tipo, eu vou torcer para o ganhador e não a pessoa que vai perder. Então, pode ser que esse setor, que também são motoristas, estão com essa perspectiva. Eu acho que vai ser muito mais essas pessoas sabem que Lula fez isso para N razões, não querem votar o PT, não querem votar Lula, então vão anular seu voto. Ou não vão votar, se não precisa votar. Agora, a multa para não votar é muito pequeno, você pode justificar na aplicativa, não é difícil. Isso pode ser a grande diferença. Entre as pessoas que podiam, no momento, votar por Flávio, não vai votar ninguém, isso aumenta também a porcentagem dos votos para Lula, e a possibilidade remota nesse momento, mas isso também pode mudar, da possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, em vez de esperar o segundo turno. E o problema com o primeiro turno, o segundo turno, é que não tem candidatos à centro-esquerda além do presidente Lula, para migrar para Lula no segundo turno. Mas tem essas pessoas, Zema, Caiado e todos que estão ainda com candidaturas que, no segundo turno, ou vão ser neutros, ou vão, provavelmente, os seus leitores vão votar para o Flávio. Então, por isso, o primeiro turno favorece, se ganhar o primeiro turno, favorece as chances do Lula. Certo. Agora, voltando para aquela audiência pública, o Flávio Bolsonaro, ele tem aquele discurso de miliciano. Ele distorce a realidade e joga para cima do Lula a questão das tarifas, diz que o Lula permitiu, que o Lula não conversa, fechou o diálogo com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele colocou a cara ali e foi lá dizer: olha, não vota ainda não, depois vocês fazem o tarifaço, porque senão vocês me prejudicam. Você acha que isso chega ao eleitor médio? Isso pode ter prejudicado também o Flávio? Não. Eu acho que deve convencer algumas pessoas que não são convictos aí que Flávio, Eduardo, eles têm acesso à Casa Branca, Trump vai ser no poder durante 2 anos, é melhor ter uma pessoa que tem um certo acesso a ele. Isso pode favorecer, eu imagino. Mas eu acho que tem outro elemento muito maior, que é o nacionalismo brasileiro, que é muito forte. Que sempre foi, mas o Getúlio Vargas incentivou isso muito durante o Estado Novo, em parte para justificar a ditadura do Estado Novo, e nos anos 50, 60, as vitórias de futebol
o petróleo nosso, patriotismo, que foi também incentivado pela ditadura militar, foi a base importante do governo de Médici. Brasil, amo, deixo, toda essa... Esse é o país que vai para frente. Vai para frente, tudo. Eu me lembro dessa propaganda quando eu estava aqui no Brasil nos anos 70. Então, isso é muito forte. E eu acho que cai muito mal. As pessoas, de novo, não pessoas que são convictos, mas, por exemplo, a esquerda conseguiu reapropriar os cores da bandeira brasileira. E o fato que todo mundo estava torcendo para o Brasil, sabendo que o Brasil ia perder, porque jogava muito mal, criar uma situação muito forte. Então, eles podem manipular dizendo que não, PIX foi do Bolsonaro, mas ninguém acredita nisso, porque a realidade do PIX surgiu durante o governo de Lula. Então, as pessoas... Esse tipo de argumento, eu acho que não pega muito bem. E o fato que ele vai lá, eu acho que cai muito mal, embora que quando Lula criou esse clima com Trump nas Nações Unidas e teve uma reunião tanto fora dos Estados Unidos, depois na Casa Branca, ele fez muito bem essa articulação. E, claro, Itamaraty está com uma equipe de pessoas profissionais, não politizados, que estão negociando. Só que negociar com o governo que não está interessado em negociar é muito difícil. E olha só, se você estatisticamente olha claramente várias coisas que o Brasil exporta, como suco de laranja, carne e outras questões, esses são exemplos. Por quê? Porque o Trump pensa que precisamos café, precisamos suco de laranja, precisamos carne para poder baixar a inflação, que eles reconhecem um grande queixo do eleitor americano. Então, estão permitindo algumas coisas, mas sapatos não. Ou seja, está tentando... E mesmo que Faria Lima, em geral, apoia o Flávio Bolsonaro, eu vejo setores que estão a pé atrás agora. Porque essa tarifa de 25%, que eu acho que vai acontecer, pode prejudicar muitas companhias brasileiras ou com investimento brasileiro, norte-americano ou internacional, mas pode prejudicá-lo, especialmente pequenas fábricas, pequenas indústrias, que podem perder totalmente sua capacidade de concorrer no mercado internacional com essas tarifas exuberantes. Tanto é assim que vários estiveram lá nessa audiência defendendo. E o Flávio foi muito... O discurso dele foi muito fraco. Foi muito fraco. Eu acho que ele foi 5 minutos e eles fizeram como se fosse uma grande coisa, mas não é uma grande coisa. É um sinal que eu tenho ligações, eu tenho conexões, meu irmão está ali nos defendendo, mas eu acho que cai muito mal. E essa outra questão, essas fotos deles com as armas nos Estados Unidos, é chocante. Eles acham que esse tipo de coisa vai despertar apoio além da sua base. Eu acho que não funciona isso. O brasileiro está cansado da violência, das armas e tudo isso. Não querem ver isso. Querem ver soluções e não ameaças. Pois eu ia te perguntar, essa semana foi morto dentro de um carro do ICE um boliviano. Não, foi colombiano agora. Primeiro foi mexicano em Texas e anteontem em Maine, que é um estado onde o Senado está disputado entre a senadora republicana e um candidato que foi acusado de assédio sexual, então ele caiu e estão indicando outra pessoa no Partido Democrata para ser candidato democrata contra ele, e ele foi morto. Não sabemos os detalhes, mas parece que, mais uma vez, erraram da pessoa que ele estava perseguindo. Eles tinham identificado uma pessoa que eles achavam que era indocumentado, queria prender, expulsar, e parece que mataram pela porta, não pelo vidro de frente do carro, porque sempre quando eles matam uma pessoa dentro do carro, eles dizem que essa pessoa estava utilizando o veículo como instrumento ofensivo, então a polícia, aí se tinha direito à autodefesa. E é uma reivindicação do movimento de defesa dos trabalhadores indocumentados e o Partido Democrata de exigir que todas as pessoas tenham identificação no carro,
no seu corpo e tem câmeras para saber o que aconteceu. Mais uma vez, como em Texas, essa Não tinha semana, ninguém. não tinha câmera para saber. Então, por que não tem câmera? Por que eles não querem câmera na polícia que está prendendo as pessoas? Porque não querem mostrar que eles estão assassinando pessoas. Isso. Denise, quando eu saí do Brasil, em 81, voltei para os Estados Unidos, depois de morar 6 anos no Brasil, eu fiquei 9 anos trabalhando com comunidade centro-americana e mexicana em Los Angeles. Era organizador comunitário, depois entrei como servidor público, trabalhava como trabalhador bilíngue e organizava na comunidade, mesmo movimentos sindicais. Conheço muito bem os trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos. E quando começa a solidariedade com o Brasil, a partir do governo de Temer, antes, quando o Dilma estava sofrendo o golpe parlamentar, trabalhava muito com os brasileiros e brasileiros radicados nos Estados Unidos. São pessoas, 95%, que trabalham demais para conseguir dinheiro para enviar para suas famílias ou para juntar dinheiro para botar para o Brasil e construir uma casa. São trabalhadores sérios. E, claro, que tem uma porcentagem limitada de pessoas que estão envolvidas em tráfico de drogas ou crime organizado. Mas a maioria são trabalhadores dos mais trabalhadores, como os famosos nordestinos que foram para o Rio, São Paulo ou Brasília para construir Brasília e para oferecer mão de obra barata no Rio, São Paulo. Trabalham demais para sustentar suas famílias. Sim. É um ataque, uma ofensiva obscena contra essas pessoas. E o que é lindo, se tiver uma coisa linda nessa história, é a solidariedade de pessoas não latino-americanos, pessoas brancos ou negros, que entendem que esse ataque contra os imigrantes é um ataque contra todo mundo. Então, as mobilizações que vão ter de novo em Maine, agora, como tiveram essa semana em Texas, para denunciar e exigir justiça e informação e transparência, porque o governo está mentindo, mata e mente, como sabemos ocorre no Brasil muitas vezes quando entra numa comunidade alegando, querendo eliminar o crime organizado e acaba matando qualquer pessoa que fica do tiroteio. É uma situação horrível e, felizmente, há uma resistência bastante grande e uma mobilização e uma sensibilidade das pessoas. A grande maioria das pessoas norte-americanas está contra essas medidas. Eles acham que não é correto que as pessoas entrem ilegalmente no país, mas não querem esse tipo de tratamento às pessoas. Pois é, eu ia trazer, aliás, vou trazer aqui a figura do jornalista do Washington Post, o Fareed Zakaria, eu não sei se é Zakaria ou Zacaria, que disse que os Estados Unidos estão descendo uma ladeira, sem volta. E ele só vê possibilidade de mudança com uma alteração constitucional. Aí eu te pergunto, qual é a força desses movimentos que estão surgindo e qual a possibilidade de mudar a Constituição, que é uma Constituição civil de modelo para os países latinos, muito forte. Então, bem diferente da Constituição brasileira de 88, que é muito fácil, com votação no Congresso, modificar a Constituição. A Constituição americana é muito mais difícil de modificar. Você tem que ter, primeiro, votação de uma emenda da Constituição, tanto na Câmara, na Câmara e no Senado, tem que ser aprovada pelo presidente, depois ratificada por 3/4 dos estados, que é muito difícil conseguir isso, especialmente na conjuntura atual, onde há uma tendência no meio do país, blocos muito fortes conservadores. Então, é como impeachment, as pessoas estão perguntando, sim, se as câmaras dos deputados e o Senado vira democrata, é possível um impeachment, o terceiro impeachment contra o Trump? Eu acho que tem vozes que estão dizendo isso, em parte por uma questão eleitoral, mas pragmaticamente duvido que eles vão tentar fazer. A mesma coisa com as mudanças da Constituição. Mas eu concordo com análises que o Império Americano, a sociedade americana está em decadência nesse momento. É uma caída muito séria. Do outro lado, apesar de todas as barbaridades que os americanos têm feito no mundo, no Brasil, apoiando o golpe de 64, etc., e vocês sabem muito bem, eu tenho escrito muito sobre isso, apesar disso, tem outros setores da sociedade americana que são pessoas honestas, mal informadas, mas quando são informadas não gostam de política exterior dos Estados Unidos.
são contra o racismo, tem os setores oprimidos, pessoas negras, latino-americanos, outras pessoas que são marginalizados, e nos últimos 2 anos, todas as conquistas do movimento pelos direitos civis têm sido eliminadas pelo STF conservadora, que tem uma maioria de 6-3. Então, é uma situação crítica, e ele está fazendo danos que vai levar anos para uma reconstrução, inclusive modificações. Por exemplo, há um argumento que eu acho também difícil acontecer, de ampliar o número de membros do STF americano. Tem 9 nesse momento, para 11 e 13. Não está escrito na Constituição número. E há vários momentos na história onde vacilava o número de pessoas conforme a política. Mas eu acho que essas reformas estruturais vão exigir um movimento muito além da situação atual, como um novo anos 60, onde os 60 que gerou as reformas, os direitos para as pessoas não brancos, e depois do Watergate, quando Nixon foi acusado de corrupção, de muitas reformas no Congresso para eliminar esse tipo de corrupção que está acontecendo. Agora, a maneira que o sistema eleitoral está desenhado pelos republicanos nesse momento faz difícil ganhar uma super maioria no Congresso para poder fazer essas reformas. Mas nunca se sabe. Eu acho que essa dinâmica de Trump, na medida que nos próximos 2 anos ele vai piorando, pode ser realmente, em 28, um grande movimento para uma mudança radical. Vamos ver. É difícil saber nesse momento. O Levitsky, por exemplo, disse que nós voltamos, ele concorda com a sua análise, que nós voltamos ao início do século XX, quer dizer, nós não, os Estados Unidos voltaram, tiveram um retrocesso tal que voltaram ao início do século XX. Onde havia uma segregação legal nos Estados Unidos, um tipo de apartheid, onde segregação... Eu nasci em Baltimore em 1951, e a escola pública, meus pais eram professores de escola rede pública, depois administradores. E as escolas públicas eram separadas, tinha uma escola inteira de pessoas negras e de outros brancos, com sistemas administrativos, escolas diferentes. E eu vivi a minha infância, esses primeiros anos da minha vida, justamente nesse processo da integração dos 2 sistemas escolares, meus pais também, nesse processo, porque existia, desde 1898, uma decisão do STF, a legalização da segregação. E agora, o STF, nos últimos anos, tiraram o direito ao aborto, que as mulheres tiveram durante 50 anos. Querem tirar nosso voto. Está eliminando o voto, tentaram eliminar uma tradição muito grande, que quem nasceu nos Estados Unidos é cidadão, independentemente da origem dos seus pais. Estão aumentando o acesso a financiamento escuro das campanhas eleitorais, está eliminando essas agências dentro do governo que são independentes, bipartidários, que fiscaliza, que observe, que controle o governo, o bom comportamento do governo, faz regulamentos. Então, eliminando tudo isso. Então, isso vai exigir não somente uma mudança na composição na Câmara de 5, 10 votos, isso vai ser muito importante. Eu não estou diminuindo. Para recuperar tudo isso, vai demorar muito mais anos. E eu sei que tem, entre seguidores do 247, pessoas dizem, que bom, que o fim do imperialismo americano vai ser muito bom para o mundo. Mas não sei se isso vai ser muito bom para o mundo, se os Estados Unidos não conseguem recuperar o lado democrática